Talvez você já tenha se perguntado por que o amor parece sempre escapar. Porque, por mais que deseje, por mais que se abra, por mais que tente, os ciclos se repetem. A sensação de ser invisível, de não ser escolhido, de atrair sempre o mesmo tipo de história, o mesmo enredo com rostos diferentes, como se houvesse algo em você que empurrasse o amor para longe, mesmo que tudo o que você queira seja ser visto, sentido, amado de verdade. Mas e se o que te afasta do amor não estiver do lado de fora? E se o que molda suas relações mais íntimas for invisível, vibracional, silencioso? Bruce Lipton nos ensina que nossas crenças subconscientes não apenas influenciam a saúde, mas também definem os padrões emocionais que nos abrem ou nos fecham ao amor. São como códigos ocultos, gravados na mente desde a infância. Códigos que dizem, sem que você perceba, não sou suficiente, o amor machuca, se eu me entregar, serei deixado. E esses códigos não ficam na mente, eles escorrem para o corpo, para a química das emoções, para o campo vibracional que você emite sem dizer uma palavra. Neville Goddard dizia que o amor não chega de fora, ele precisa antes ser sentido por dentro, como um estado de consciência, um campo que você habita antes mesmo que alguém o toque. Isso muda tudo, porque você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita profundamente sobre si. Se lá no fundo você ainda carrega a sensação de ser rejeitável, é isso que sua energia comunica, mesmo que sua aparência diga o contrário. Se você sente que o amor te ignora, talvez seja a sua biologia repetindo um padrão de invisibilidade aprendido há muito tempo. E então a pergunta muda. Não é mais o por que ninguém me ama. É, o que em mim ainda não acredita que merece esse amor? Porque o amor que você procura talvez já esteja perto. Mas sua mente, treinada por feridas antigas, talvez não consiga enxergar. Talvez o que bloqueie o amor não seja a ausência de alguém, mas a presença de um padrão que continua ativo, mesmo sem sua permissão. E é aí que tudo começa a se transformar. Existe uma ilusão que alimenta muitos dos nossos desencontros afetivos, a ilusão de que encontrar alguém irá curar o vazio que carregamos, que o amor do outro preencherá os espaços onde nos sentimos pequenos, inseguros, abandonados. Mas a verdade é que nenhum amor que venha de fora consegue cicatrizar feridas que ainda não foram reconhecidas por dentro. Quando buscamos desesperadamente por alguém que nos complete, não estamos desejando companhia, estamos pedindo por salvação. E nesse pedido, há um peso invisível que afasta. Porque se a base vibracional é o medo de ficar só, ou a carência de validação, o que o corpo transmite é exatamente isso, escassez. Bruce Lipton nos ensina que nossas células são profundamente sensíveis ao ambiente emocional que criamos internamente. Quando o sentimento predominante é carência, o corpo produz uma química de falta. Essa química se torna sinal, e esse sinal se transforma em frequência, e a frequência atrai. É por isso que, muitas vezes, quanto mais buscamos amor, mais atraímos situações que reafirmam a sensação de ausência, porque estamos vibrando a partir de uma crença subconsciente de desvalor. E o universo responde não ao que queremos, mas ao que estamos prontos para sustentar. Amor não é remendo, não é muleta, não é compensação. Amor é ressonância. E para ressoar, primeiro é preciso habitar o espaço interno com a mesma presença que esperamos do outro. O que falta não é o outro, é o reconhecimento do próprio valor. Quando isso se estabelece, o outro deixa de ser salvação e passa a ser espelho. Durante gerações, fomos ensinados a procurar pela metade da laranja, pela alma gêmea, por alguém que nos completasse, como se sozinhos fôssemos apenas um fragmento, uma parte faltando, e essa ideia, apesar de romântica, nos enfraquece, porque nos faz acreditar que o amor só é possível quando vem de fora, e que a nossa felicidade depende da chegada de alguém específico, num tempo específico, com um comportamento específico. Mas a verdade espiritual e vibracional é outra. Não atraímos metades, atraímos espelhos. O outro não vem para nos completar, ele vem para refletir o que está vivo, reprimido ou ainda em transformação dentro de nós. É por isso que muitas vezes
Nos apaixonamos por pessoas que despertam justamente aquilo que tentamos esconder. E sofremos, não porque elas nos ferem, mas porque elas revelam o que ainda não curamos. O que você chama de destino pode ser apenas a repetição vibracional de um padrão emocional não resolvido. Amar não é encontrar alguém perfeito. É reconhecer que o amor verdadeiro nasce quando duas pessoas se encontram inteiras, mas dispostas a crescer, não para suprir carências, mas para expandir consciência. O mito do par perfeito mantém a busca eterna, mas a verdade sobre a ressonância vibracional liberta, porque mostra que o verdadeiro encontro acontece quando você já se habita, e tudo o que vem depois é celebração, não preenchimento. Existe uma diferença sutil, mas profundamente transformadora, entre desejar o amor e persegui-lo, entre abrir-se para o encontro e sufocar o processo com ansiedade. O que muitos não percebem é que a urgência de controlar quando, como e com quem o amor vai acontecer cria uma dissonância entre o desejo e a vibração que o acompanha. Quando você deseja com desespero, o corpo entende que algo está faltando. A emoção predominante passa a ser escassez. E essa escassez gera tensão, gera apego ao controle, gera medo de não acontecer. E o medo, mesmo disfarçado de vontade, gera fechamento. A neurociência nos mostra que a dopamina, neurotransmissor ligado à expectativa, quando ativada em excesso, cria fixações. A mente começa a focar em sinais, em respostas, em provas. Isso bloqueia a percepção sensível das conexões autênticas. Em vez de sentir, você começa a vigiar. Em vez de viver, você calcula. E o amor, que é fluido por natureza, começa a se distanciar. Não porque não exista, mas porque não consegue atravessar um campo energético tão denso de exigência. O amor não nasce da urgência. Ele floresce na coerência, quando o pensamento, a emoção e o corpo vibram no mesmo estado de abertura, presença e merecimento. Quando você já vibra o que deseja viver, sem precisar forçar, sem precisar provar. É nessa frequência que o amor se aproxima, não como uma exceção, mas como consequência. Há uma forma silenciosa e poderosa de abrir espaço para o amor. Não se trata de pensar positivo, nem de repetir frases prontas. Trata-se de reprogramar com consciência e emoção os circuitos internos que foram moldados por experiências passadas. Primeiro, observe os padrões que se repetem em seus relacionamentos. Quais são as emoções recorrentes? Medo de abandono, sensação de não ser escolhido, sentimento de ser pequeno diante do outro. Identificar esses padrões não é se condenar, é começar a compreender a raiz da repetição. Depois reescreva a cena internamente, mas não apenas com palavras. Visualize-se naquela mesma situação, mas agora reagindo com uma emoção oposta. Segurança em vez de medo. Escolha em vez de rejeição. Acolhimento em vez de carência. Sinta essa nova emoção no corpo. Deixe que ela percorra a pele, o peito, a respiração. Mesmo que seja sutil, mesmo que pareça imaginário, o corpo está ouvindo. Bruce Lipton afirma que, quando você repete uma experiência emocional com intenção, está criando novas sinapses. Está dizendo ao cérebro, existe outro caminho possível. E pouco a pouco, essa nova rota se fortalece. E o subconsciente começa a aceitar a nova versão como a mais natural. Esse é o ponto onde a mudança vibracional começa, quando o corpo deixa de esperar rejeição e passa a se preparar para ser recebido. O amor é como uma semente. Não nasce de um toque, nem de um encontro casual. Ele brota de um terreno interno fértil, silenciosamente preparado muito antes de qualquer presença externa. Procurar por amor sem cuidar da mente é como plantar flores em solo seco. Pode haver intenção, pode haver esperança, mas sem nutrição, nada floresce. Dentro de cada um existe um jardim, um espaço vibracional onde crenças, emoções e histórias passadas se misturam como terra, água e luz. Se esse jardim foi regado por rejeições, ele pode estar coberto de ervas daninhas, insegurança, medo, desconfiança. E não importa o quanto alguém se aproxime com amor, o terreno ainda não sabe como recebê-lo. Mas quando esse solo começa a ser limpo,
Quando antigas crenças são transformadas, quando a autoestima é cultivada, quando a presença se torna hábito, então o amor que floresce dentro se torna visível por fora. O verdadeiro amor não é construído com o outro, ele é revelado pelo outro. O parceiro que chega é como a brisa que balança a copa da árvore, mas essa árvore já existia. É por isso que, muitas vezes, o amor só aparece quando você já não está mais procurando, porque o campo foi nutrido, o terreno foi curado e o jardim, enfim, está pronto para florescer. Bruce Lipton nos lembra: o que molda nossos encontros não é o desejo consciente, mas as crenças invisíveis que vibram no subconsciente. Não é o outro que determina o nosso amor. É o campo interno que diz, sem palavras, o que estamos prontos para viver. É a vibração que cria o cenário. É a biologia que confirma a história. Joe Dispenza complementa: o ponto de virada acontece quando você muda a sua energia, quando o coração, em coerência com a mente, começa a emitir um campo vibracional novo. Nesse estado, não é você quem procura, é a vida que começa a responder. Por isso, mais importante do que pedir por alguém, é tornar-se o estado de amor que você deseja viver. Quando você vibra amor, você se torna irresistível para aquilo que é real. E tudo o que não é, simplesmente se afasta. Talvez o amor que você busca não esteja na esquina. Talvez ele esteja no modo como você se enxerga quando fecha os olhos. E quando essa visão muda, o mundo inteiro muda com ela.